Explorando as Escrituras com missionário Guilherme Lemos. Graça e paz, povo de Deus, Web Rádio Juventude Gospel. No Explorando a Escritura, nós estamos estudando a respeito do poder da igreja. E nós já falamos de vários poderes. Nós já falamos, por exemplo, do poder da oração, do poder das escolhas, do poder do governo. Nós já falamos de vários poderes. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês mais um poder que a igreja tem. E hoje é a respeito do poder do jejum e das escrituras. Para isso, nós nos basearemos no livro de Mateus, no capítulo 4. Ali, Jesus Cristo é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, se você puder acompanhar comigo, lá em Mateus, no capítulo 4, diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, aqui no texto lido, nós vimos a respeito da tentação de Jesus. Jesus foi tentado, assim como nós hoje somos tentados. A palavra de Deus diz que Deus não tenta a ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Porém, nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, são os nossos desejos errôneos, é a nossa carne gritando. Mas esse texto nos ensina que quando nós jejuamos, nós temos um poder diferenciado, um poder que Deus deu à igreja. Eu quero compartilhar com vocês a respeito desse poder que Jesus Cristo utilizou. O poder do jejum e o poder da escritura. Pois bem, quando nós falamos a respeito de jejum, nós precisamos entender que o jejum, ele na realidade é a mortificação da nossa carne. Nós mortificamos a carne para sermos fortalecidos espiritualmente. Para isso, basicamente, eu abro mão de coisas que satisfazem a minha carne. Então, os jejuns mais praticados hoje, de uma maneira prática, quais são? Nós vemos as pessoas se abstendo de comida, refeições, assim como era feito nos tempos de Jesus. E você pode tirar outra coisa, algo que lhe satisfaça. Alguns tiram a rede social, por exemplo, mas o propósito do jejum, ele é espiritual. A intenção é que nós nos abstenhamos daquilo que satisfaz a carne, para que o poder do Espírito de Deus se manifeste na nossa vida. E tudo isso porque nós estamos numa guerra espiritual. A palavra de Deus nos ensina a nós jejuarmos por vários motivos.
A palavra de Deus nos ensina a jejuarmos, por exemplo, para expulsar demônios. Nós também podemos jejuar para que possamos vencer próprios pecados, como vícios, drogas, prostituição. Também podemos jejuar como uma forma de humilhação a Deus, ou como uma forma de buscar a Deus, para que recebamos a unção dele. Então, o propósito do jejum, ele está totalmente relacionado à guerra espiritual que nós vivemos aqui na Terra. Então, eu quero convidar você a pensar nas coisas que você tem passado e lembrar você que a palavra de Deus nos ensina que certas batalhas espirituais nós só venceremos através do jejum. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, antes de entrarmos aqui no texto lido, a palavra nos mostra que Jesus Cristo, ele passou por várias provações. Na realidade, desde o nascimento de Jesus, ele foi menosprezado e perseguido. Quando nós olhamos para a Escritura, por exemplo, Jesus foi menosprezado devido ao lugar onde ele morava. Ele morava ali na Galileia e era um lugar visto como desprezível aos olhos de muitos judeus. João 7,41, por exemplo, diz: "Vem, pois, o Cristo da Galileia", menosprezando aquela região. João 7,52 também dizem a Nicodemos: "És tu também da Galileia?", agora de uma maneira irônica. "Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu." Mas não foi só por causa de onde ele morava. Jesus foi menosprezado por ser filho de carpinteiro. Isso nós encontramos em Mateus 13,55. Ele foi menosprezado por expulsar demônios, inclusive. Quando nós olhamos em Mateus, no capítulo 12, versículo 24, lá está escrito: "Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios." Perseguido ele foi também por causa da mensagem que trazia, ou por causa das pessoas que o seguiam. Jesus foi perseguido em todos os contextos, mas tudo isso para cumprir a profecia que dizia: "Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens." Uma profecia de Isaías, lá no capítulo 53, anos antes de Jesus manifestar-se de maneira visível ao seu povo. Mas o que está em volta do texto que nós lemos, quando nós vamos para o livro de Mateus, desde o início, nós vemos ali o nascimento de Jesus. E após o nascimento de Jesus, Jesus já vai ser perseguido. Ele é obrigado a ter que sair e ir em direção ao Egito. E vários que tinham ali a sua idade foram mortos. Posteriormente, quando Jesus retorna, Jesus agora vai ser batizado por João Batista. E esse João Batista, no capítulo 5, aliás, no capítulo 4 mesmo, versículos após esse que nós lemos, já vai relatar que João Batista havia sido morto. Então, o contexto que Jesus Cristo vivia estava relacionado totalmente a um contexto tanto de guerra espiritual como um contexto de perseguição. A realidade é que Jesus foi perseguido durante toda a sua trajetória na Terra por pregar as Escrituras, por fazer milagres, por confrontar o pecado. E para isso, Jesus se preparou, assim como nós devemos nos preparar. O maior exemplo de uma pessoa que resolveu santificar a própria vida foi o próprio Jesus Cristo. Sendo Deus, ele absteu-se da própria glória, veio à terra e num corpo agora fragilizado, Jesus Cristo vai buscar a unção de Deus, a unção do Pai. E ele diz aqui no capítulo 4 que vai agora jejuar 40 dias e 40 noites. Agora, com essa guerra travada, no versículo 3 diz assim: "Então o tentador aproximou-se-lhe e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." E nós vimos aqui até agora a importância do jejum.
Mas durante todo esse texto, agora nós veremos a importância da Escritura na vida de Jesus. Jesus, que como Filho de Deus, é 100% Deus, mas na terra ele era também 100% homem, suscetível a falhas, a dores, a ponto de morrer na cruz, uma morte terrível. Mesmo assim, Jesus escolheu passar por essas coisas. E agora ele vai ser tentado pelo diabo. E o diabo questiona a Jesus. Ele começa falando assim: se és filho de Deus. E primeira coisa que o diabo vai fazer é tentar a identidade de Jesus. Outra coisa que ele vai fazer é tentar a autoridade de Jesus. Ele fala assim: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Nós entendemos que o verdadeiro Filho de Deus tem o poder sobre tudo e sobre todos. Mas ali o diabo, ele não estava simplesmente questionando quem realmente Jesus era. Será que era o Filho de Deus? Ele estava questionando a autoridade que esse Jesus tinha. Mas Jesus responde para ele assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E esse versículo é uma referência a Deuteronômio no capítulo 8 e versículo 3. E lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, é explicado a respeito do motivo que Deus deixa seu povo passar por provações. Por que que o povo de Deus passa por provações? Olha o que diz. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender. Então, permitiu que aquilo acontecesse para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Agora nós veremos que as citações que Jesus Cristo vai utilizar para combater as tentações do diabo são todas usadas de Deuteronômio, logo quando o povo havia de entrar na terra de Canaã. Então o povo havia passado 40 anos, outrora murmurando, outrora recebendo a bênção de Deus, mas em todos esses momentos Deus permaneceu fiel. E os versículos que Jesus Cristo vai utilizar estão em torno desse contexto, do povo prestes a entrar na terra prometida. E o versículo 6 diz assim, aliás, o versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Então esse pináculo do templo era a parte mais alta do templo. E Jesus Cristo responde. Aliás, o diabo fala para Jesus: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E agora, o diabo vai fazer menção de um salmo, Salmo 91, verso 12. E ele tenta Jesus na identidade novamente, na coragem e no conhecimento da Escritura. Ele fala bem assim, primeiramente, se és filho de Deus, ele repete essa frase, se és filho de Deus. E aqui ele está tentando novamente a identidade de Jesus. Ele fala, atira-te abaixo. Aqui ele está tentando a coragem de Jesus. O pináculo do templo era um dos lugares mais altos do templo. Nós não podemos falar com exatidão a altura ou qual local exatamente era esse. Mas estudiosos têm um pensamento conciso de que era um lugar alto. Poderia ser 60 ou 120 metros. E lá de cima
o diabo tenta a coragem de Jesus. Como se não bastasse, ele fala, porque está escrito. Então ele justifica essa tentação numa outra provocação. E agora ele provoca a respeito da Escritura, do quão conhecedor Jesus Cristo era. Porque está escrito. E ele cita o Salmo 91. E o que Jesus fala? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E isso que Jesus Cristo utilizou está lá em Deuteronômio, no capítulo 6 e versículo 16. Lembra que eu falei que o povo estava prestes a entrar na terra prometida? E Moisés fala para o povo, é falado para o povo o que eles deveriam fazer. E eles deveriam se atentar aos mandamentos do Senhor. E deveriam agora obedecer à Escritura para que eles não fossem dispersos daquela terra. Porém, quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que esse povo carregava esses mandamentos de uma maneira muito próxima deles. Na realidade, o povo carregava um chamado Shema e ele carregava o chamado Tefilin. Os judeus carregam até hoje. Existia o mezuzá, do hebraico, ele significa ali um umbral, um batente, que é um mitzvah, ou seja, um mandamento da Torá, que ordena que seja fixado no umbral das portas um pequeno rolo de pergaminho, que contém as duas passagens da Torá. A Shema, que significa ouve, isso é uma referência de Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e a Verraiá, que significa acontecerá. Aqui é uma referência a Deuteronômio, no capítulo 11, do versículo 13 ao 21. Também existia o Tefilin. Se o mezuzá era colocado no umbral da porta, o Tefilin agora ele era colocado nas mãos e na testa, que era basicamente um par de caixinhas de couro, e dentro deles tinham os pergaminhos com 4 trechos da Torá. Também utilizam hoje ainda. Então, o que Jesus Cristo faz é responder o diabo com Deuteronômio 6, versículo 13 e versículo 16, e Deuteronômio capítulo 8 e versículo 3. Por que é importante entender isso? Por causa que essa mezuzá ou tefilim, eles eram textos que estavam muito próximos ao que Jesus Cristo estava falando. Jesus Cristo utilizou um texto muito próximo ao que eles utilizavam na testa, nas mãos, ao que eles carregavam, colocavam nos umbrais das portas. E muitas vezes nós temos interpretações errôneas de alguns textos. Muitas vezes nós nascemos numa família cristã. Nós vamos lá e cantamos no culto na igreja. A gente leva uma vida cristianizada, porém não cristocêntrica. Nós estamos tão perto daquele texto que deve ser usado, mas nós não temos a interpretação correta. E Jesus Cristo nos mostra que não adiantava carregar esses textos na mão, na testa, nos umbrais da porta, se não conhecia o contexto do que estava sendo falado. Jesus Cristo nos mostra a importância de nós nos dedicarmos no conhecimento da Escritura. E ele mostrou essa importância combatendo a tentação do inimigo. Muitas vezes nós somos tentados naquilo que parece próximo da realidade, mas que mesmo assim continua sendo uma mentira. E para discernir é necessário conhecimento aprofundado das Escrituras. O Senhor, através do próprio exemplo, ele nos convida a buscarmos profundamente as Escrituras. Talvez
você não carregue na sua testa, ou na sua mão, ou no umbral da porta da sua casa, os textos. Mas talvez você tenha um textinho bíblico ali em cima da geladeira, que você nem sabe o que significa. Talvez você tenha no vidro do carro escrito lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você nem sabe em que contexto está escrito isso. É muito importante pensar nisso, porque muitas vezes nós estamos travestidos de cristãos, mas na realidade nós estamos indo de passos largos para o inferno. Carregar uma roupagem de crente não nos faz ter uma vida transformada. O que nos faz ter uma vida transformada, aptos para combater as tentações do inimigo, é nós conhecermos com profundidade as Escrituras, porque através do conhecimento das Escrituras, nós somos transformados. O Senhor nos mostra a importância das Escrituras não simplesmente para entrarmos numa guerra, para vencermos as tentações do diabo. O Senhor nos mostra a importância das Escrituras como verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus Cristo, ele foi perseguido, mas era por ensinar a verdade. Muitas vezes para pessoas, fariseus, escribas, que conheciam o Pentateuco, conheciam ali a escritura da época, mas eles não tinham o discernimento do que era escrito. A ponto de Jesus Cristo ensinar para eles que poderia se resumir tudo aquilo em poucos mandamentos, como amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe aonde está isso? Novamente, lá próximo do texto de Deuteronômio que eles carregavam com eles. Muitas vezes nós precisamos mudar de direção, o nosso olhar mudar de direção, para que nós venhamos a focalizar no que realmente é importante. Talvez você esteja focando os teus olhos numa roupagem cristã, mas não está focando os teus olhos naquilo que pode trazer transformação de vida. Talvez nós estejamos vivendo uma vida que busca agradar aqueles que estão ao nosso redor, mas não nos aproxima de Deus e não agrada ao Pai. Mas o texto continua. Após Jesus Cristo falar, não tentarás o Senhor teu Deus, ele diz assim, o texto diz em Mateus, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, se outrora o diabo tinha levado Jesus no pináculo do templo, um lugar muito alto para Jesus se precipitar de lá, agora ele levou Jesus num lugar muito alto, mas para que Jesus visse a glória do reino terrestre. E é isso que o diabo faz. O diabo nos oferece um terreno que é passageiro, sabendo que nós haveremos de herdar um reino eterno, um reino que ele não herdará. O diabo nos oferece coisas que são transitórias, e se nós não vigiarmos, nós tendemos a aceitar essas coisas que são passageiras para perder as coisas que são eternas. E eu quero fazer você refletir. Quais são as coisas que o diabo tem oferecido a você? Como você tem sido tentado? Quais são as coisas que ele tem colocado diante de você? Talvez ele tenha te levado a um lugar muito alto, que aparenta ser um lugar de muita glória. Mas lá ele está te convidando para você pular, se precipitar de lá. Muitas vezes nós somos levados a lugares muito altos, mas não é lá que o Senhor quer que nós permaneçamos. Mas nós temos uma certeza, que o verdadeiro discípulo de Jesus, o discípulo que aprendeu que deve jejuar, que deve se aprofundar nas Escrituras,
que deve obedecer a Deus. Esse discípulo, ele não busca pelas maiores posições, pelos lugares mais altos. Ele prefere se humilhar perante de Deus. Ele prefere reconhecer a soberania do Pai. E aqui Jesus Cristo nos ensina algo muito valioso. Porque Jesus Cristo foi tentado na sua pureza. O que o diabo fala é assim: tudo isso te darei. Aquele está sendo tentado na pureza dele. Ou seja, um coração que não ensoberbece por riquezas e status. Ele está sendo tentado no quão soberbo ele é. Sabemos que Jesus Cristo não foi soberbo. Mas o diabo também falou: se prostrado me adorares. E aqui ele está sendo tentado na fidelidade a Deus. Você observa como o diabo ele é astuto? Ele nos dá com uma mão para tomar com a outra. Ele nos leva a lugares de posição para, na realidade, nós cairmos de lá. E mais uma vez nós somos convidados a refletir. Onde nós estamos? Qual é a nossa posição como cristão? Resumidamente, o diabo ofereceu um reino passageiro em troca de adoração. Mas depois disso, olha o que acontece no versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E aqui Jesus Cristo demonstra quem Ele realmente é. Aquele que foi tentado na própria autoridade, em uma só palavra, expulsa o diabo. Retira-te, Satanás. E aquele que foi tentado no conhecimento da Escritura, agora vai falar: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E aqui o Senhor mostra quem Ele realmente é. O principal foco do diabo era tentar Jesus na sua identidade, entenda isso. Mas ele tentou de outras maneiras para provocar Jesus. Ele foi tentado na identidade, mas também na sua autoridade, na sua coragem, no conhecimento das Escrituras, no quão puro seu coração era e na fidelidade a Deus. Porém, o Filho de Deus tem toda a autoridade. Ele tem toda a coragem, todo o conhecimento das Escrituras. Ele demonstrou que tem toda a pureza de coração e ele foi fiel ao Pai. Não só aqui, não só em Mateus no capítulo 4. Ele foi fiel ao Pai até o fim, até a morte e morte de cruz. Quando nós olhamos para o texto, nós descobrimos que Jesus Cristo demonstrou coisas valiosas para nós. Ele demonstrou a respeito de confiança quando ele mostrou o conhecimento nas Escrituras. Através dos textos que ele citou, ele demonstrou submissão e autoridade a Deus. Quando ele falou: não só de pão viverá o homem, Jesus mostrou confiança em Deus. E ele demonstrou que ele tinha sim a identidade de filho de Deus. Quando ele falou: não tentarás o Senhor teu Deus, ele demonstrou a submissão a Deus. E novamente ele demonstrou a identidade de filho de Deus. Quando ele falou: retira-te, Satanás, ele mostrou a autoridade e representou novamente a identidade de filho de Deus. Você observa uma coisa, que Jesus Cristo, através do conhecimento das Escrituras, do preparo que ele tinha, tempos antes ele se preparou jejuando e orando. E agora foi tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, ele venceu o diabo através da palavra de Deus. Então eu quero que nós pensemos a respeito da nossa vida. Talvez as coisas que acontecem ao redor da nossa vida, elas tentam nos tirar da vontade de Deus. Tentam nos desviar do caminho correto. Elas nos tentam dia e noite. A nossa carne, ela é tentada dia e noite.
Mas o Senhor nos convida hoje a pensarmos o quão preparados nós estamos para vencer essa batalha no deserto. E Ele nos ensina o caminho, Ele nos dá as ferramentas através do próprio exemplo, através do jejum e da palavra de Deus. Nós temos aprendido a respeito de várias armas que a igreja tem. Mas eu considero que essas são talvez as armas mais importantes: oração, jejum e palavra de Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele tem contato com Deus através da oração. Ele também busca a santificação porque ele reconhece o quão pecador ele é, então ele jejua, ele se prepara para a batalha através do jejum. Mas ele não vai sem armas para a guerra. Ele carrega uma espada poderosa, que é a palavra de Deus. Que eu e você estejamos preparados para essa guerra que temos enfrentado aqui na Terra. E entendemos que não é uma guerra simples. Guerras humanas talvez seriam mais fáceis de vencer. É uma guerra espiritual. Mas quando nós buscamos a Deus, essa guerra ela se torna inderrotável. A realidade é que eu e você tendemos à vitória, porque maior é o que está conosco. Por isso que nós devemos buscar a Deus, porque a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Eu quero orar novamente pela sua vida. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade na sua casa, talvez você esteja passando por algum problema. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo tem poder para transformar cenários. Aquilo que nós não podemos fazer com mãos humanas, Ele tem poder para fazer. E Ele está aqui hoje disposto a transformar vidas, corações. E é por isso que eu quero orar pela sua vida. Crendo que o Senhor, nesse momento, tem poder para entrar na sua casa e fazer morada, não apenas na sua casa, mas acima de tudo, fazer morada no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, esse dia a Ti, a nossa vida a Ti. E nós lhe pedimos que o Senhor entre na vida, Jesus, entre na casa de cada ouvinte. Que o Senhor habite ali, Jesus, trazendo transformação e ajuda nesse momento difícil. Talvez, Pai, o Senhor esteja se levantando agora a respeito de um filho teu que está passando por um deserto muito grande. Eu quero lhe pedir que o Senhor estenda as tuas mãos, Jesus. Tem misericórdia do teu povo, Pai, e glorifica o teu nome. Dá-nos vitória, Jesus, e perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a andarmos de acordo com a tua palavra, munidos com oração, jejum e palavra de Deus. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus.